Se eu perguntasse a você quem foi o personagem mais polêmico do final do Império Romano, talvez você conseguisse pensar em alguns nomes. Mas provavelmente o mais polêmico de todos é Constantino, o Grande. Com Constantino, ou você o ama ou o odeia, e não há muito meio termo. Neste vídeo, quero revisitar essa que talvez seja a figura mais polêmica da história tardia de Roma e vamos analisar algumas das coisas boas que ele fez e, é claro, também as coisas ruins que ele fez e como essas ações moldaram a história romana. Chegaremos a uma conclusão que, já posso ver, será bastante polêmica por si só, ou seja, que Constantino, o Grande, seria aquele que traria a ruína não apenas para a cidade de Roma, mas para todo o Império Romano. O século IV d.C. foi provavelmente o maior período de transição do Império Romano. Se você viajasse para o ano 300 depois de Cristo e visitasse cidades do Império Romano, tudo ainda pareceria muito romano. As pessoas ainda adorariam os deuses tradicionais dos romanos. As cidades romanas ainda ostentariam uma grande quantidade de templos. E, em geral, as cidades ainda teriam uma aparência arquitetônica muito semelhante à de séculos anteriores. Elas estariam cheias de templos, de fóruns, haveria teatros impressionantes e arenas de gladiadores que estariam lotadas. Você veria jogos de gladiadores, haveria circos para corridas de bigas e muitas estátuas impressionantes. Mas, se você viajasse para o final do século IV, as cidades teriam uma atmosfera bem diferente. Você veria os primeiros templos romanos abandonados ou fechados, e em algumas cidades já haveria inúmeras igrejas de pé. Além disso, a arquitetura mudaria. Agora você veria o que poderíamos chamar de arquitetura proto-bizantina. Nesse século também, as moedas romanas mudariam drasticamente, tanto o estilo artístico das moedas quanto a qualidade. Assim, as roupas romanas passariam a parecer mais medievais. E até mesmo o próprio exército romano, ao final do século IV, teria uma aparência surpreendentemente semelhante a um exército germânico, não se parecendo mais tanto com os antigos soldados de infantaria romanos. As estátuas, no final dos anos 300, também teriam uma aparência surpreendentemente diferente, muito mais simples, não tão elaboradas e detalhadas artisticamente como apenas um século antes. Enquanto isso, no final dos anos 300, haveria uma nova capital dos romanos no leste, Constantinopla, que seria uma cidade muito maior do que era no início dos 300, quando ainda se chamava Bizâncio. Enquanto isso, a antiga Roma pareceria quase inalterada desde o início do século IV, como se tudo tivesse parado no tempo. Ela apenas pareceria um pouco mais velha e desgastada do que era no início dos 300, de certa forma como se seu auge já tivesse ficado para trás. E o motivo pelo qual essas mudanças aconteceram foi este homem aqui, Constantino, a quem muitos chamam de o Grande. Mas quão grande ele realmente foi? Vamos recapitular rapidamente sua vida. Ele nasceu no ano 272 na cidade de Naissos, que hoje é Nis, na Sérvia. Ele cresceu nas últimas décadas da caótica crise do século III, uma época de grandes turbulências, pragas, guerras civis e enormes invasões germânicas. Seu pai, Flávio Constâncio, era um oficial romano e sua mãe, Helena, era uma cristã de origem humilde, ou uma convertida posterior, muito provavelmente expondo o jovem Constantino ao cristianismo desde cedo, mesmo que publicamente ele fingisse ser pagão em seus primeiros anos. Criado na corte oriental romana, sob o imperador Diocleciano, que estabeleceu a tetrarquia em 284 d.C. Constantino, serviu como oficial subalterno e era, de fato, um refém na corte de Diocleciano em Nicomédia para garantir a lealdade de seu pai. Quando Diocleciano e Maximiano abdicaram em 305 d.C., Constâncio,
tornou-se o Augusto do Ocidente. Seu pai e Constantino se uniram a ele na Britânia, lutando contra os Pictos e ganhando experiência militar. Após a morte de Constâncio em 306 d.C. em Eburaco, que hoje é a cidade de York, suas tropas proclamaram Constantino como Augusto, desafiando a sucessão da tetrarquia e provocando tensão com o imperador Sênior Galério. De 306 a 312, Constantino governou o Oeste, Britânia, Gália e Espanha, focando em estabilizar a Gália e fortalecer a fronteira do Reno. Ele se casou com Fausta, filha de Maximiano, para garantir alianças políticas. Durante esse período, foi tolerante com o cristianismo, apesar de ainda ser pagão publicamente. Até aqui tudo bem. Constantino teria permanecido um imperador bastante sem destaque, se as coisas tivessem permanecido assim, mas é claro que ele tinha ambições muito maiores. Em algum momento, ele teve um desentendimento com o antigo imperador Sênior Maximiano, que tentou usurpá-lo e, assim, forçou Maximiano a cometer suicídio. É claro que isso levou a tensões com o outro imperador júnior daquela época, Maxêncio, filho de Maximiano. E então, Constantino decidiu marchar sobre a própria Itália e sobre Roma. E isso seria um ponto de virada gigantesco para o Império Romano. Porque sistematicamente ele derrotou todos os coimperadores de 312 a 324 depois de Cristo, um após o outro. E ele voltaria a ser o único governante de todo o Império Romano. Então, vamos falar sobre as coisas positivas que Constantino fez pelo Império Romano, porque de fato ele também fez algumas coisas bastante positivas, o que naturalmente explica por que algumas pessoas o amam. Primeiro, ele conquistou vitórias decisivas contra os bárbaros. Ele conquistou vitórias contra os Pictos em 306, conseguindo estabilizar a muralha de Adriano e, portanto, fortalecer essa província constantemente instável de Roma. Em 306 e 307, ele derrotou os francos e fez isso novamente em 310. Ele também repeliu incursões dos alamanos. Mais tarde, em 322, ele derrotou a tribo sármata chamada Yazídes. Ainda mais tarde, em 332, ele derrotou os godos além do rio Danúbio, na província da Dácia, que havia sido abandonada pelos romanos nos 270, restaurando partes dessa província ao Império Romano. Por um tempo, ele até planejou uma campanha contra a Pérsia, mas no meio dos preparativos, adoeceu e morreu em 337 d.C. Então, Constantino realmente fez muito para defender o Império Romano de inimigos externos e certamente merece muito crédito por isso. A segunda coisa boa que ele fez foi abolir os jogos de gladiadores. Uma das práticas mais cruéis do Império Romano eram, sem dúvida, os jogos de gladiadores. Por centenas de anos, inúmeros gladiadores morreram para o entretenimento das massas romanas nos grandes anfiteatros. As pessoas aplaudiam, enquanto outras lutavam por suas vidas nessas arenas monstruosas. Por todo o Império Romano. Constantino foi realmente o primeiro a reprimir sistematicamente essa prática bárbara e emitir várias leis proibindo os jogos de gladiadores. Após a época de Constantino, não se tem notícia da construção de nenhuma nova arena de gladiadores, e nas décadas seguintes ao reinado de Constantino, essa prática foi se tornando cada vez menos comum, porque os sucessores de Constantino continuaram a combater esse costume brutal da Roma antiga. Acho que todos concordamos que isso foi algo muito bom que Constantino fez. 3. Constantino acabou com a guarda pretoriana. Por 3 séculos, os pretorianos frequentemente matavam imperadores de forma implacável e proclamavam novos, muitas vezes reinando sobre a população em um verdadeiro reinado de terror. Em alguns momentos podem ser descritos como uma ditadura militar. Constantino acabou com eles após a Batalha da Ponte Milvia. De uma vez por todas, seu reinado de terror nunca mais retornaria. 4. Ele reformou a moeda romana
e introduziu o sólido de ouro. O sólido de ouro substituiu o antigo áureo desvalorizado e era cunhado com altíssima pureza, de 95 a 99% de ouro, restaurando assim a confiança na moeda romana. Ele introduziu uma tributação baseada no sólido, exigindo que certos impostos de oficiais de alta patente fossem pagos em ouro, o que, é claro, era uma política economicamente sólida. Quinto, ele fundou Constantinopla. Se você ama Constantinopla e o Império Romano do Oriente mais do que o Império Romano do Ocidente, então as chances são muito altas de que você também goste muito de Constantino. Afinal, ele estabeleceu o Império Romano do Oriente como uma entidade política fundamental e forte que duraria por todo um milênio. Isso seria a base de toda uma cultura cujos remanescentes, como a Igreja Ortodoxa, ainda influenciam a cultura até hoje. Essa civilização foi realmente impressionante e ajudaria a impulsionar o próprio Renascimento. Portanto, ainda podemos sentir o impacto do Império Romano do Oriente. Então podemos ver que Constantino realmente fez coisas impressionantes, o que torna absolutamente compreensível que algumas pessoas realmente gostem dele. Como acontece frequentemente com a história, isso realmente depende dos nossos pontos de vista únicos e do que achamos mais importante ao avaliarmos certos personagens. Mas por que, então, existem pessoas que não gostam nem um pouco de Constantino? Bem, porque ele também fez algumas coisas que não foram realmente boas. Veja, enquanto algumas coisas que ele fez foram ótimas para alguns, muitas vezes exatamente essas mesmas coisas não foram tão boas para outros, e algumas teriam um grande impacto que só mais tarde se tornaria visível. Uma delas é que ele enfraqueceu o Império Romano do Ocidente e foi responsável pelo declínio da cidade de Roma. Se você prefere o Império Romano do Oriente ao Ocidente, como já dissemos, provavelmente vai gostar mais de Constantino. Mas se você é ocidental, bem, então é provável que Constantino não seja o seu imperador favorito, para dizer o mínimo. Afinal, ele abandonou a antiga capital, que havia sido o centro da civilização romana por mais de 1000 anos até aquele momento. Ao transferir a base econômica, cultural e política para o Oriente, para sua nova capital, Constantinopla, ele enfraqueceu politicamente a metade ocidental do império, assim como economicamente, e reduziu seu antigo prestígio. Mas ele foi ainda mais longe. Saqueou a velha capital, privando-a de muitas obras de arte e estátuas antigas, e as levou para longe, para Constantinopla, levando consigo muitos artesãos, senadores e outras pessoas habilidosas. De fato, poderíamos até dizer que o primeiro saque de Roma não foi em 410, mas em 326 e foi realizado por Constantino. Isso enfraqueceu o prestígio da antiga capital. E não é coincidência que o auge de Roma tenha sido alcançado no início dos 300, justamente na época em que Constantino subiria ao poder e, como consequência, Roma já começaria a declinar na parte final dos 300. Mas, além disso, o Império Ocidental foi privado por Constantino de suas 2 frotas pretorianas, tirando completamente do Império Romano do Ocidente seu antigo poder naval, deixando-o indefeso, o que viria a custar muito caro mais tarde. Sim, o Oriente foi fortalecido, mas isso foi feito enfraquecendo o Ocidente. Pode ter sido por razões estrategicamente sólidas, porém esse enfraquecimento seria fatal para o Ocidente, que como consequência não duraria nem 70 anos após a morte de Constantino antes de ser invadido pelos invasores germânicos. E não é coincidência que isso tenha acontecido tão pouco tempo após a morte de Constantino. Essa invasão de 406 levaria à queda do Império Romano do Ocidente. Sem o Ocidente, o Oriente não sobreviveria. O Império Romano nunca foi pensado para ser só uma parte. Assim que o Ocidente caiu, era apenas uma questão de tempo até que o Oriente também caísse.
2. Ele nomeou apenas um general poderoso para todo o Ocidente. O foco oriental de Constantino o levou a negligenciar o Ocidente do Império Romano. Por isso, considerou suficiente nomear um general supremo para toda a região ocidental. Essa posição era a de Magister Militum, mas tanto poder militar concentrado em uma só pessoa acabaria levando a grandes problemas, já que esse cargo seria cada vez mais ocupado por pessoas com ambições próprias. Embora às vezes isso pudesse ser bom, se uma pessoa nobre e capaz como Flávio Estilicão fosse o general supremo do Ocidente, também poderia ser absolutamente catastrófico se um psicopata egoísta como Ricimero ocupasse essa posição. De fato, seria esse sistema que acabaria levando a grandes tensões entre os imperadores do Ocidente e os Magistri Militum, levando-os muitas vezes a se matarem. Estilicão e Aécio, dois Magister Militum muito capazes, foram mortos pelos imperadores. Por sua vez, o assassinato de Valentiniano III foi realizado para vingar a morte de Aécio, e isso desestabilizaria muito o Império Romano do Ocidente. E isso permitiria diretamente que Ricimero ascendesse a essa posição e causasse todos os danos que ele infligiu ao Império do Ocidente. E os danos que Ricimero causou ao Ocidente foram tão graves que o Ocidente nunca se recuperaria. 3. Reformas militares de Constantino. Constantino introduziu várias reformas militares de grande alcance. Ele dividiu o exército romano em dois grupos. 1. O exército de campo móvel, os comitatenses, e 2. As tropas de fronteira, os limitanei. Embora isso parecesse uma ideia incrível no papel, na realidade, isso levou efetivamente a um sistema de duas classes, com forças móveis superiores e infantaria limitanai inferior na fronteira, que muitas vezes, se não sempre, estavam muito pior equipadas do que os comitatenses superiores. A concentração de muitas tropas móveis, bem pagas e supridas, facilitou rebeliões de futuros generais. Enquanto isso, as tropas de fronteira muito mais fracas, é claro, tornariam muito mais fácil para os inimigos invadirem o império. Os limitanei fracos levariam a enormes problemas mais tarde, tornando as invasões bárbaras muito mais prováveis. Mas também foi Constantino quem começou a recrutar grandes quantidades de foederati bárbaros, soldados federados, germânicos para o exército e muitas vezes permitindo que trouxessem seus próprios líderes também, enfraquecendo assim a estrutura de comando com consequências fatais. De fato, apenas 50 anos após a morte de Constantino, um Magister Militum franco chamado Arbogasto se tornaria tão poderoso que decidiria sobre a vida e a morte do imperador romano do Ocidente. O que não teria acontecido se Constantino não tivesse permitido que tantos germânicos com seus líderes se tornassem parte do exército romano. Pois ele abandonou o sistema tetrárquico e o substituiu por um governo dinástico. Após sua morte, Constantino dividiu o império entre seus 3 filhos, Constante, Constâncio II e Constantino II Crispo, seu filho mais velho. Ele mandou executar em 326 e também mandou executar sua esposa Fausta. Um comportamento verdadeiramente bárbaro para um imperador supostamente piedoso e cristão. De qualquer forma, substituir a tetrarquia por um sistema dinástico não se mostraria superior. Na verdade, os filhos de Constantino rapidamente voltaram às velhas guerras civis, e logo depois apenas Constâncio II restou. O império realmente não ganhou nada com esse governo dinástico, e isso levaria a um caos contínuo e rebeliões mais tarde, e como tantas vezes, a guerras civis. 5 políticas econômicas. Nós dissemos anteriormente que a introdução do sólido por ele foi, em muitos aspectos, uma política muito sensata. No entanto, o que eu não mencionei é que, embora ele tenha sido muito sensato com as moedas de ouro, quanto às moedas menores de prata e bronze não foi.
Ele voltou a cunhar uma grande quantidade de pequenas moedas de bronze, os numi, e reduziu ainda mais o teor de prata das moedas de prata. Isso levou a décadas de alta inflação dos anos 330 até os 360. Em termos de impostos, ele também foi super injusto, porque ele isentou os cristãos de impostos. Isso mesmo, imagine você isentar um grupo religioso de impostos, imagine como isso faz os outros se sentirem, que nessa época representavam pelo menos 75, se não 85% de todo o Império Romano. Isso, é claro, levou a grandes tensões e também reduziu a arrecadação de impostos, mas ele compensou isso cobrando impostos muito altos dos comerciantes, o que, como você pode imaginar, não foi nada bom para o comércio. Como se tudo isso já não fosse ruim o bastante, ele foi quem teve a brilhante ideia de prender os camponeses à terra. Sim, eles se tornariam a colônia e ele emitiu outras leis, obrigando os filhos a seguirem os passos dos pais. Isso basicamente seria o precursor do sistema feudal medieval. Isso criaria um grande grupo de pessoas que ficariam extremamente desiludidas com o Império Romano, porque, como você pode imaginar, ser forçado a ficar preso à sua terra é basicamente como escravidão. Então, esses coloni, é claro, mais tarde seriam muito rápidos em se rebelar. Isso levaria às rebeliões dos Bacaldai, onde eles se levantariam e formariam bandos de saqueadores. E esses coloni, mais tarde, até se juntariam de bom grado aos invasores germânicos, no início dos anos 400, e muitas vezes os veriam como libertadores. No geral, acho que podemos dizer que as políticas econômicas de Constantino, tirando a introdução do sólido de ouro, foram um grande desastre. E sexto, foi ele quem lançou as bases para a intolerância religiosa do cristianismo, ao favorecer ativamente esse grupo, enquanto externamente fingia ser religiosamente tolerante em seus primeiros anos. Com o passar do tempo, ele se tornou cada vez mais intolerante com a antiga religião tradicional do Império, fazendo basicamente tudo para favorecer o cristianismo. Já mencionamos anteriormente que ele isentou os cristãos de impostos, o que por si só já seria suficiente para criar enormes tensões dentro da sociedade romana, mas isso também o afastou das antigas elites e dos senadores de Roma, que é, claro, o motivo pelo qual ele escolheu criar sua nova capital no Oriente, que não por acaso ele queria que fosse uma capital cristã. Ele se intromete fortemente em assuntos religiosos sempre que podia, estabelecendo um precedente perigoso que mais tarde seria levado a níveis ainda mais extremos por seus sucessores. E, embora ainda não reprimisse abertamente o paganismo e a antiga fé greco-romana, ele estabeleceu o precedente legal para que os imperadores posteriores se tornassem cada vez mais intolerantes, o que levaria a uma polarização social e tensões ainda maiores. Isso resultaria em muitos confrontos violentos entre pagãos e cristãos. Os pagãos desiludidos mais tarde assistiriam sorrindo enquanto seu império intolerante se desintegrava. Por que eles ajudariam um império que os tratou de forma tão injusta? Deixe-me ler um trecho de um dos meus livros favoritos sobre a história romana, A Decadência do Império Romano, de James W. Ermatinger. Eu sei, o título não é inovador, admito. Já deve haver centenas de livros iguais. Mas James W. Ermatinger escreve um trecho muito interessante que eu gostaria de ler para vocês. Voltando à analogia de um paciente idoso que morreu de derrame e sobre quem uma história de vida foi concluída, há semelhanças entre o destino dele e o do Império Romano. Assim como o paciente que fumou e abusou do álcool, Roma também sofreu com abusos, alguns auto-infligidos, disputas religiosas, mudanças sociais e problemas econômicos, enquanto outros eram externos. Assim como o paciente que sofre de estresse ou doenças, Roma tinha vizinhos beligerantes e doenças. Constantino pode ser comparado ao primeiro cigarro de Roma ou à primeira noite de bebedeira, embora as consequências das ações de Constantino não tenham sido imediatas. Ele, mesmo assim,
plantou as sementes da destruição de Roma. Como acontece tantas vezes com personagens históricos, realmente gostaríamos que houvesse uma pessoa verdadeiramente boa, livre de falhas, um personagem realmente grandioso. Mas muitas vezes, os grandes que certamente fizeram coisas grandiosas, realmente tinham muitos defeitos, e dependendo de como você os vê, de qual ângulo, de repente eles não parecem mais tão grandiosos. Na verdade, eles podem mostrar um lado que você preferia não ter conhecido. Eu sei que muitos não vão concordar com este vídeo, e tudo bem. Talvez eu seja tendencioso, porque pessoalmente acho que a queda do Império Romano do Ocidente foi uma grande tragédia. Eu pessoalmente fico triste com o declínio da própria cidade de Roma, aquele espetáculo magnífico de cidade, a mais grandiosa e magnífica das cidades. Fico triste com a dissolução e a queda do Império Romano do Ocidente. Mas se você, no entanto, ama mais o Império Romano do Oriente do que o Ocidente, então também posso entender que você goste de Constantino. Bastante. A beleza da história romana é que múltiplos ângulos e interpretações podem coexistir ao mesmo tempo. Muito obrigado por assistirem, amigos da História Romana. Agradeço especialmente aos apoiadores do Patreon e membros do YouTube, pois é graças a vocês que eu ainda continuo fazendo vídeos neste canal. Muito obrigado! E se você quiser aprender mais sobre Constantinopla antes de Constantino, pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se você quiser aprender mais sobre um imperador romano, de quem eu gosto ainda menos, pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da História Romana. Gratias, Tibiago e Bene Valete.